Boa noite. Boa noite. PIB do Brasil sofre a maior queda desde 2009 e comprova a recessão. Dilma admite dificuldades e afirma que o governo age para aumentar emprego e reduzir a inflação. Lula diz que, se for necessário, sairá candidato em 2018 para evitar vitória da oposição. Na área das chacinas, em Osasco e Barueri, moradores vivem rotina de medo e insegurança. Sobe para 71 o número de refugiados encontrados mortos em caminhão na Áustria. E na série Cara de São Paulo, a cineasta Suzana Amaral, aos 83 anos, ela se prepara para o 4º longa-metragem. Nossa equipe voltou hoje à região da chacina em Osasco, na Grande São Paulo. Aos poucos, apesar do medo, os moradores tentam voltar à rotina. Seu Francisco tem esta mercearia em Osasco há 18 anos. Ele diz que nunca presenciou um clima tão pesado quanto o que ficou na cidade depois da chacina, há 2 semanas. Ficou meio complicado, né? O pessoal ficou muito amedrontado, sabe? Durante um período de 1 semana, sabe? O salão de beleza da Cida, que ficava aberto até tarde, agora mudou a rotina. As pessoas agora têm medo de ficar até um pouco mais tarde, né? Para as próximas semanas, qual que é a expectativa de vocês? A gente espera, assim, que melhore, né, para todos, a nossa segurança, que volte a nossa vida normal, porque a gente tem que continuar. Ontem, a lembrança daquela noite ficou mais forte. Letícia Hillenbrand da Silva, de 15 anos, uma das vítimas, não resistiu e morreu. A Letícia era uma menina extrovertida, sempre alegre, tinha muitas amizades. E eu fiquei muito sentida, né, por ser uma jovem de 15 anos, né? E eu, como tenho uma filha que vai fazer 18, né? A gente que é mãe sabe como é que é o sofrimento, né? Foi neste ponto que a Letícia levou um tiro na noite do dia 13, na altura do abdômen. A notícia de que ela morreu ontem foi um choque para os moradores daqui da Rua Suzano, em Osasco. É que, segundo as testemunhas daquela noite, depois do tiro, a Letícia estava consciente e conseguia até falar. Estava conseguindo falar, tadinha. Ela falava, foi aqui, ó, foi aqui. Agora, são 19 mortos nos ataques. A família e os amigos de Letícia preferiram não falar com a imprensa. Na Rua do Bar, onde 10 pessoas foram baleadas, a sensação ainda é de medo. O local foi reaberto na semana passada, mas moradores que não quiseram gravar entrevista dizem que a região fica deserta depois das 7 horas da noite. O filho da dona Zilda morreu na chacina. A minha dor, agora eu tô começando a sentir a dor mesmo do luto, entendeu? Mas a minha dor, assim, é dor e revolta. O porquê? Ele não fazia nada para ninguém. Você pode perguntar quem era meu filho aí, para todo mundo. Um protesto organizado pela ONG Rio da Paz aconteceu hoje no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. No chão, 19 corpos de papel envoltos em plástico preto. O grupo pede que os casos sejam resolvidos e as famílias das vítimas apoiadas. O Brasil atingiu 204 milhões e 400 mil habitantes no dia 1º de julho deste ano, segundo a estimativa do IBGE divulgada hoje. Os dados são usados no cálculo de indicadores econômicos, sociais e demográficos. Ao todo, somos 204.450.649 habitantes, um acréscimo de quase 1.700.000 pessoas em relação a 2014. São Paulo é o estado mais populoso do país, com 44.400.000 habitantes, seguido de Minas Gerais, com 20.800.000 e o Rio de Janeiro, com 16.500.000 habitantes. Roraima é o estado menos populoso, com 505.700 habitantes. Entre as cidades mais populosas, São Paulo continua em primeiro lugar com 11.967.829. A cidade menos populosa do Brasil fica em Minas Gerais. O município de Serra da Saudade tem 818 moradores. A presidente Dilma Rousseff não comentou o resultado do PIB, mas reafirmou que o Brasil passa por dificuldades. Dilma esteve no Ceará para a entrega de casas populares. Segundo ela, as dificuldades são momentâneas e o governo tem adotado medidas para superá-las. Eu quero dizer para vocês que o meu governo pensa em duas coisas. Em como aumentar o emprego, garantir que o país volte a crescer. Primeira coisa. Segunda coisa, em
reduzir a inflação, porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho, a renda do empreendedor. Dilma disse ainda que o país irá superar a crise sem amargura e ódio. Nós superamos isso com muita esperança e muito amor no coração. E com nadinha de amargura ou de ódio. Nós somos um país tolerante, um país que respeita os outros, um país que quer ver seus filhos, suas filhas sendo criados no mundo de paz. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Respeito? Tá brincando, não é verdade? Olha, essa senhora aí, a dona Dilma Rousseff, presidente da República, ela está comandando um estudo do seu staff econômico e de sua bancada política, sob a liderança de Zé Guimarães, aquele canalha que transportou através de um assessor dólares na cueca para ressuscitarem a contribuição provisória de movimentação financeira, a CPMF, que foi vetada, interrompida no Congresso em 2007. Ou seja, o governo está tentando meter a mão no nosso bolso de uma forma arrogante, sem negociar, sem estudar, porque o que acontece é o seguinte: todas as vezes que aumentaram impostos, a arrecadação diminuiu. Eles têm aumentado impostos, a arrecadação diminui. Além do mais, a volta da CPMF com esse papo enganoso de contribuição interfederativa para a saúde, isso aí é um achincalhe contra a autonomia dos poderes, porque o Congresso já acabou com isso. E é muito infantil, é muito arrogante achar que nos enganarão com essa mudança de nome e com o apoio de governadores que querem também o dinheiro pseudo para a saúde, na verdade, para aumentar o cofre e aumentar aquilo que você está vendo lá em Curitiba, que é a roubalheira generalizada. CPMF, CIS, nunca mais. Esse desrespeito precisa acabar. Agora, veja, nesta sexta-feira, o último dia útil da semana, quando estamos aí anunciando uma deflação, um déficit no nosso PIB, o vice já avisou a presidente que não vai ajudá-la no Congresso. Quer dizer, periga ser um fracasso maior do que foi a eleição de Eduardo Cunha. Aliás, por falar em Eduardo Cunha, ele já deu a receita. Dilma, com essa tentativa de ressuscitar a CPMF, ela está promovendo a reunificação do PMDB. Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros contra a CPMF. A tentativa do governo de salvar a própria pele à custa da nossa pele. Agora, falar que o sujeito está desempregado e não tem amargura, mas só na cabeça de Dilma, não é verdade? Bom, vamos passar aí o fim de semana pensando sobre isso e terça-feira estarei aqui de volta direto ao assunto. Até lá! O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, considera que o fim da corrupção no Brasil depende do povo e de instituições fortes, e não da solução de um caso específico. Em palestra na Procuradoria da República em São Paulo, Moro lembrou da Operação Mãos Limpas na Itália e demonstrou preocupação com os resultados práticos da Lava Jato no Brasil. Na época, o esquema italiano praticamente acabou com os dois principais partidos políticos. E apesar dos pedidos da população por medidas de combate à corrupção, a Itália acabou elegendo para o governo Silvio Berlusconi, que também estava envolvido no escândalo. Sérgio Moro, para que isso não se repita, ele afirmou que é preciso confiar desconfiando do futuro. O governo de São Paulo decidiu congelar a construção de 17 das 36 estações de monotrilho previstas para as linhas 17 Ouro, na zona sul da capital paulista, e 15 Prata, na zona leste. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que a prioridade será concluir os trechos que já possuem obras avançadas antes de abrir novas frentes de trabalho.
Nos outros, segundo a secretaria, por enquanto vão ser feitas ampliações viárias, reassentamentos e desapropriações. Na linha 17, Ouro, anunciada como serviço para atender o bairro de Paraisópolis, quase 10 quilômetros de obras foram congelados. Já na linha 15, Prata, estão suspensas temporariamente as obras de 7 estações. Premiada no mundo todo pelo filme A Hora da Estrela, a cineasta Suzana Amaral é uma criadora incansável. Foi estudar cinema com mais de 35 anos, quando já era mãe de 9 filhos. E agora, aos 83, se prepara para rodar o 4º longa-metragem. Suzana Amaral é cara de São Paulo. Suzana nos recebe no jardim do prédio onde mora em São Paulo e faz uma única exigência antes da gravação. Não quer ser tratada como senhora. Aos 83 anos, 9 filhos, mais de 20 netos, ela se sente preparada para recomeçar sempre. De família tradicional, Suzana nasceu e cresceu em São Paulo. Sou paulista de 400 anos. Porque é de uma família paulista. Eu venho de uma família paulista. A carreira começou tarde. Seguindo um sonho, ela foi estudar cinema na USP. Se especializou nos Estados Unidos e voltou nos anos 80 para rodar A Hora da Estrela, uma adaptação do romance de Clarice Lispector. O filme conta a história de Macabea, uma jovem retirante nordestina que tenta a vida no Rio de Janeiro. Você me custou muito pouco. Mas eu não vou gastar mais nada com você. O longa recebeu mais de 25 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Prêmio da Crítica no Festival de Berlim, na Alemanha. É uma continuidade do cinema verdade aqui do Brasil. Por causa do sucesso do filme, Suzana ficou conhecida no mundo inteiro e passou a ser identificada como a dona de casa que virou cineasta, título que ela rejeita. Justamente pelo fato de eu ser mais velha, eu tenho uma porção de filhos, entendeu? Então as pessoas associavam, achavam que eu estava posta em sossego na minha cozinha e que de repente tive uma ideia brilhante e fiz um filme. Não é assim. Quer dizer, quando eu fiz A Hora da Estrela, eu já tinha 4 anos de ECA, mais 4 anos de universidade nos Estados Unidos de cinema, e eu já entrei sabendo o que eu queria. Em 2001, ela lançou Uma Vida em Segredo, da obra do escritor Altran Dourado. Nossa, Biela, olha, você tá bonita demais. 8 anos depois, Hotel Atlântico, baseado na obra do escritor gaúcho João Gilberto Noll. O Hotel Atlântico, de 2009, foi o terceiro e último longa-metragem rodado pela Suzana. Último até agora, né? Porque tem um quarto nascendo, né? Saindo do forno, que é o Caso Morel. Exatamente. O que é o Caso Morel? O Caso Morel é um filme, como todos os outros meus filmes, baseados em literatura. E ele é baseado num livro do Rubem Fonseca chamado O Caso Morel. Tá com saudade do set? Ah, eu estou. É sempre bom, né? Sempre arregaçar as mangas e topar essa. É bom fazer cinema. Em algumas imobiliárias de São Paulo, as locações já registram queda de 40% por causa da crise econômica. Mas apesar do resultado negativo, os corretores de imóveis ainda acreditam que o mercado vai se recuperar. Os reflexos da queda na venda e na locação de imóveis estão sendo sentidos pelo setor desde o início do ano e se agravaram nos últimos meses. Desta imobiliária em Santo André, no ABC Paulista, não adiantou nem baixar o preço dos aluguéis. Miguel, que está no ramo há mais de 30 anos, diz que o momento é preocupante. De locação, a queda eu acho que chega perto dos 40%. Para venda, uma queda de 20%, uma época normal, sem essa turbulência aí, 15 imóveis por mês de locação. Hoje em dia, nós estamos com 5, 6 imóveis por mês aí de locação. Este apartamento aqui em Santo André, por exemplo, está há 6 meses fechado. Nunca ficou tanto tempo sem um inquilino. São 110 metros quadrados, 3 quartos, sendo 2 suítes e uma sala ampla. Em dezembro do ano passado, o aluguel chegava a R$3 mil. Agora, pode ser negociado e chegar a R$2 mil.
proprietário também, para não perder um bom inquilino, eles preferem reduzir um pouco o valor, né? Mas nesta outra imobiliária na capital paulista, a maior queda foi na alocação de imóveis comerciais. Até por conta da crise econômica, as empresas, tem muita empresa fechando, muito comércio, loja, né? E esses imóveis estão ficando vazios. E tinha um valor de aluguel que a gente imagina que não vão conseguir mais alugar pelo mesmo valor, né? Gustavo deixou de ser administrador de empresas para exercer a profissão de corretor de imóveis. Diz que, apesar da crise, acredita que o setor vai se recuperar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência aí, começar a acomodar os preços de todas as áreas aí para começar a girar a economia de novo e esse mercado voltar a ser como era antes. Inflação do aluguel perde força em agosto e fica em 0,28%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em julho, o IGPM havia ficado em 0,69%. Ainda de acordo com a FGV, o Índice Geral de Preços do Mercado acumula alta de 5,34% entre janeiro e agosto deste ano. A partir de hoje, os empregados domésticos passam a ter direito ao seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, que será pago por 3 meses. O benefício só vale para quem for demitido sem justa causa. Para pedir o seguro, o empregado doméstico terá que comprovar 15 meses de trabalho nos últimos 2 anos. Não precisa ser na mesma casa, ele não pode ter outra fonte de renda e terá que apresentar a rescisão do contrato. O empregado tem que dar entrada no pedido de 7 a 90 dias após a demissão. Um boneco inflável que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vestido com roupa de presidiário, foi montado hoje de manhã na Ponte Estaiada, na zona sul da capital paulista. A figura foi criada pelo Movimento Brasil, um dos grupos que tem organizado protestos contra a presidente Dilma Rousseff. Ela apareceu pela primeira vez nas manifestações do dia 16 de agosto. Líderes do Movimento Brasil afirmam que a ideia é fazer uma turnê pelo país. Depois de ficar exposto na Ponte Estaiada, o boneco foi levado para a frente da prefeitura na região central de São Paulo. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, disse que a ação faz parte de uma campanha para tentar destruir a imagem do ex-presidente Lula. E Lula deu uma entrevista hoje de manhã para a rádio Itatiaia, em Montes Claros, Minas Gerais. Ele disse que, se necessário, vai disputar a presidência da República em 2018. Sinceramente, espero que tenha outras pessoas para serem candidatos. Agora, uma coisa pode ficar certa: se a oposição pensa que vai ser candidato, que vai ganhar, que não vai ter disputa, que o PT está acabado, pode ficar certo o seguinte, que se for necessário, eu vou para a disputa e vou trabalhar para que a oposição não ganhe as eleições. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a declaração do ex-presidente. Lula reapareceu hoje no interior de Minas Gerais. Ele deu uma entrevista a uma emissora de rádio. Perguntaram a Lula se ele será candidato à presidência em 2018. Lula disse que, sinceramente, gostaria que o PT apresentasse outras candidaturas. O problema é que não há outras candidaturas. No tempo em que foi presidente da República, Lula tentou empinar 3 lideranças no PT: José Dirceu, Antônio Palocci e Dilma Rousseff. O primeiro está preso, o segundo está sob investigação da Polícia Federal e a terceira preside um país em crise como a gestora mais impopular do Brasil pós-redemocratização. Para a sorte do PT, Lula disse que, se for necessário, ele será sim candidato à presidência em 2018. Sobre economia, Lula disse que é claro que o governo cometeu erros, do contrário não teríamos chegado onde chegamos. Mas ele disse que Dilma já reconheceu esses erros e está corrigindo por meio do seu ajuste fiscal. Alguém deveria ter perguntado a Lula: mas afinal, quem foi mesmo que vendeu Dilma Rousseff ao eleitorado como uma supergerente infalível? Sobre a roubalheira, Lula voltou a dizer que nem ele nem Dilma sabiam da podridão. E disse que quem cometeu erros tem que pagar. Alguém deveria ter perguntado a Lula: mas afinal, o que faziam nos últimos 13 anos o criador e a criatura, que não viram que os diretores nomeados para a Petrobras estavam em conluio com partidos políticos, entre eles o próprio PT, para assaltar os cofres da maior estatal brasileira? Lula voltou a dizer pela enésima vez que vai voltar a viajar pelo Brasil. Deve-se torcer para que Lula não viaje no jatinho da Odebrecht, que tanta dor de cabeça já lhe causou.
Deve-se torcer também para que Lula volte a se enxergar no espelho. Se isso acontecer, Lula talvez veja na sua imagem refletida a imagem de um culpado pelas coisas que estão acontecendo no Brasil. Será um encontro emocionante. A imagem dirá para Lula: olá, vim apresentar você a você mesmo. Boa noite. A semana termina com o tempo mais aberto, sem chuvas aqui em São Paulo. Hoje esquentou em relação aos últimos dias e a máxima chegou aos 26 graus. E a expectativa é de temperaturas mais altas ainda neste final de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O final de semana promete ser de tempo firme e ensolarado em todo o centro-sul do país. Uma massa de ar seco de origem polar afasta as chuvas, mantém o tempo bem aberto, mas derruba as temperaturas durante a madrugada. Vai fazer só 9 graus amanhã em Curitiba e 15 no Rio de Janeiro. Em compensação, durante o dia, o sol brilha forte e a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre e aos 29 no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. As chuvas ficam concentradas na metade norte do país, mas só deve chover de forma mais intensa entre o Acre e o oeste do Amazonas. Aqui em São Paulo, o tempo fica ainda mais aberto em relação a hoje em todo o estado. Vai fazer até 29 graus amanhã em Votuporanga, 28 graus na cidade de Ribeirão Preto e Bauru. E no litoral, a máxima chega aos 26 graus em Santos e aos 25 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, faz frio nessa madrugada, podemos ter um pouco de neblina amanhã cedo, mas à tarde o sol predomina. Nesse sábado aqui na capital, mínima de 11 e máxima de 26 graus. No domingo esquenta mais, faz até 29 graus por aqui. E a semana começa ainda mais quente, com máxima na casa dos 30 graus na segunda-feira e nada de chuva. Depois que as barracas de plástico foram desmontadas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, traficantes passaram a comercializar drogas embaixo de guarda-sóis, dando origem a uma nova favelinha. Esta tarde, em meio à aglomeração, já não havia barracas de plástico montadas. No lugar delas, vários guarda-sóis. Parece ser debaixo deles onde acontece o comércio da droga. O homem de boné vermelho posiciona um guarda-chuva para encobrir a ação de um grupo. Dá para ver quando o homem de colete preto que se aproxima separa o dinheiro do bolso e depois abaixa e recebe o que parece ser a droga de uma mulher sentada no chão. A cena se repete diversas vezes com outros usuários. Na calçada, o homem acende o cachimbo usado para fumar crack, ao lado de outros viciados que também consomem as pedras. Perto dali, em todo o entorno, há carros e agentes da Guarda Civil. No fim de abril, numa operação com a Polícia Militar, a Prefeitura retirou a chamada favelinha, instalada num terreno em frente à estação Júlio Prestes. As barracas de plástico, segundo a Prefeitura, serviam a traficantes para esconder o comércio de drogas. Segundo o relato de moradores vizinhos, de um mês para cá, barracas voltaram a ser armadas agora na Alameda de Bueno, para onde a aglomeração migrou. Só que na hora que o caminhão da prefeitura passa para fazer a limpeza da rua, os plásticos são retirados, mas voltam a ser estendidos mais tarde. A prefeitura diz que o programa Braços Abertos tem ajudado a reduzir a quantidade de usuários de drogas na região. O programa, que oferece moradia em hotéis, tratamento médico e oportunidade de trabalho, atende hoje 505 pessoas. Prefeitura instala espelhos em pontos estratégicos na ciclovia embaixo do Minhocão, no centro da capital. A medida, que foi tomada após um idoso ser atropelado no local, não agradou. A segurança da ciclovia sob Minhocão foi reforçada com a instalação de espelhos ao lado dos pontos de ônibus Notman e Angélica. São 2 espelhos em cada ponto, sendo que no da Angélica o espelho aponta para o lado errado e, pelo aspecto do poste, pode ter sido vandalizado. Esse espelho está sendo de utilidade para o senhor? Para mim não, porque está muito alto. Eu acho que o importante é colocar nas laterais embaixo, que é mais fácil a visibilidade do que lá em cima. Tenho certeza disso. As pessoas são desatentas. Então, pode ser que não funcione porque as pessoas são desatentas por natureza. E tem que maneirar.
Maneirar, claro. Não sei que velocidade, mas é devagar, é lógico. É uma retribuição para o benefício da bicicleta e uma contribuição para o pedestre, que é importante para que ele não sofra nenhum tipo de problema. Por telefone, a CET informou que vai mandar técnicos ao local para checar a situação dos espelhos. Foi-se o tempo em que as mulheres não tinham vez no mercado de trabalho na área de tecnologia da informação. E nós vamos falar sobre este assunto daqui a pouco, porque agora vamos trazer o comentário de cultura com César Job. O Teatro Municipal estreia amanhã mais uma atração de sua temporada lírica. Trata-se de uma nova montagem da Manon Lescaut, ópera em 4 atos de Puccini, que o teatro não apresenta integralmente há quase 40 anos. Esta versão tem a direção musical de John Nashlin e cênica de Cesare Lievi. E no elenco, nomes consagrados como o tenor italiano Marcello Giordani, o barítono brasileiro Paulo Zotti e a uruguaia Maria José Siri, vivendo a jovem destinada ao convento, que é prometida a um velho rico, mas resgatada por um estudante apaixonado. São mais 7 récitas até o dia 10 de setembro. Mais boa ópera no Teatro São Pedro, que está apresentando a montagem inédita de Bodas no Monastério, com direção cênica do alemão Bruno Berger-Gorski e musical de Fernando Malheiro. A ópera cômica de Prokofiev, bastante moderna, já que estreou em 1946, coloca em cena 3 casais num monastério envoltos numa trama repleta de mentiras. Um bom elenco nacional dá conta da empreitada, que tem mais 4 apresentações até o dia 6 de setembro. Nas artes visuais, o maior destaque é Nuno Ramos, um dos maiores expoentes da geração 80 e que já representou o Brasil nas Bienais de Veneza e São Paulo. Uma mostra de obras recentes será aberta amanhã na Estação Pinacoteca. São mais de 20 trabalhos, entre pinturas, relevos, desenhos e esculturas de grandes dimensões que ocupam todo o 4º andar do museu. Outro destaque é a mostra Rumos, do Itaú Cultural, que em suas edições anteriores revelou muitos talentos hoje consagrados. Pela primeira vez, a Rumos reúne todas as vertentes da arte numa edição. São mais de 100 projetos, entre artes visuais, teatro, música, dança e performance. Além da exposição e dos espetáculos, a programação, que vai até 25 de outubro, inclui seminários e debates. Boa noite. Agora sim, vamos mostrar que foi-se o tempo em que as mulheres não tinham vez no mercado de trabalho na área de tecnologia da informação. Atualmente, elas continuam em minoria num setor dominado pelos homens, mas aos poucos vão conquistando mais espaço. Quem vê a Camila assim, aos 23 anos, palestrando com propriedade sobre tecnologia, nem imagina. Ela foi a única mulher a se formar no curso de Ciência da Computação da USP. Comentavam, tipo, claro que você conseguiu a nota, né? Você foi lá na sala do professor, tal, ele fechou a porta. Os meninos não percebiam que fazer uma piadinha dessa desmotivava as meninas, passava uma mensagem que não era saudável. Após um estágio nos Estados Unidos, Camila decidiu se engajar na luta por mais espaço delas na área de tecnologia, tema deste seminário promovido pela Embaixada Britânica no Brasil. Camila também criou um site para trocar experiências e alguns relatos curiosos sobre a rotina das mulheres no ambiente acadêmico. O preconceito é velado, mas muitas vezes ele é escancaradíssimo, assim, tipo ter que mudar a plaquinha do banheiro porque não tinha banheiro feminino, era tudo misto. A primeira turma do curso de Ciência da Computação aqui em São Paulo se formou em 1974 aqui no IME, o Instituto de Matemática e Estatística da USP. Só que naquela época era um desdobramento do curso de matemática, tradicionalmente uma área que já tinha mais mulheres. Por isso, lá nos anos 70, elas eram maioria. A proporção era de 70% de mulheres. Elas faziam o curso para se aprimorar na função de secretária. Hoje, elas representam menos de 12% nas aulas. Esse baixo percentual se reflete no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, apenas 20% dos profissionais de TI no país são mulheres. A Carol fez publicidade,
mas o interesse aguçado por tecnologia a levou ao cargo de diretora de uma empresa de consultoria digital. Já são 10 anos na área. Eu fui sempre a primeira da turma, matei computador. Eu não sofri preconceito nenhum, eu não passei por isso. Não sei porquê, eu brinco que talvez eu tenha um formato de trabalho, um jeito de atuar, talvez mais masculino. No caso da Marcela, foram 27 anos em uma empresa de cosméticos e sempre rodeada por mulheres. Agora é presidente de uma empresa de tecnologia na área da saúde. Para ela, a conquista de mais espaço também depende da educação dos filhos. Falta um pouco o incentivo desde da aspiração em casa, né? De uma menina falar que vai fazer judô e não balé. É um trabalho de base vindo desde da escola, desde casa. Ford anuncia que vai paralisar a produção em setembro. A montadora informou que a decisão acontece em razão da baixa demanda do mercado e de falta de perspectivas de recuperação nas vendas. A Ford é a 6ª fabricante de veículos do país a anunciar a interrupção dos trabalhos no próximo mês. As paralisações vão envolver cerca de 2.700 trabalhadores. E agora a polêmica da volta da CPMF na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para falar sobre a proposta de recriação da CPMF, o chamado imposto do cheque, eu entrevisto hoje o economista Roberto Luiz Troster, que é coordenador dos cursos de Banking e de Resiliência Financeira e de Indicadores Econômicos da FIP. Troster foi economista-chefe da FEBRABAN. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com essa questão da volta da CPMF, o projeto, a PEC, deve ser encaminhada, segundo anunciado, na segunda-feira. Volta da CPMF por um prazo de 4 anos. Essa proposta do governo é ridícula, como disse Paulo Scaff, presidente da Fiesp? Eu concordo com o Paulo Scaff. É realmente um retrocesso. Tem duas visões de você olhar. Ou você tira tudo que tem agora, ou você maximiza o que você tira. O que acontece? É um imposto que incide mais nos mais pobres. Segundo, por conta da transação, para você ter uma taxa de equilíbrio maior, você vai precisar uma taxa de juros maior de equilíbrio. Então, o que vai fazer? O governo vai ter que subir. O que ele vai ganhar com a CPMF vai ser menos do que ele vai perder com juros mais altos. Então, e terceiro, você abafa a atividade econômica. É um imposto que empresas grandes, verticalizadas, ganham, mas à medida que você horizontaliza, você perde. Então, o que acontece? Você incide mais nos menores e você diminui o potencial de crescimento. Quer dizer, você está cavando um buraco grande para tampar um buraco pequeno. Agora, eu li que a Constituição brasileira tem um artigo 154 que proíbe impostos acumulativos. A CPMF é um imposto cumulativo? É um imposto cumulativo, sim. É um imposto que distorce preços, sim. E aí eu vou ser entrevistador hoje. Por que a gente, em vez de tributar mais os mais pobres, por que não começamos tributando os mais ricos? Aumentou a taxa de juros. Quem era rentista teve um ganho adicional. Por que a gente não aumenta a tributação sobre isso? O IOF, o senhor diz? O IOF, por exemplo, você tem moeda remunerada. Em vez de você fazer a moeda por 30 dias, você não ganha nada. Aumenta isso para 60 dias ou para 90 dias. Você consegue receita para o governo e você não... Quer dizer, o desespero das pessoas com falta de... E que resposta o senhor dá para a sua pergunta? Eu sim, já. Não pode ter moeda remunerada. Os mais pobres já estão sofrendo imposto da inflação. Quer dizer, hoje, R$100 compram exatamente o que... R$100 e um ano atrás, a mesma nota compra 90 um ano atrás. Quer dizer, você já perdeu 10% do valor. Vamos continuar tirando dos mais pobres? Mas, professor, o senhor diz que a CPMF, ela atinge mais os mais pobres. Sim. No PT se defende a volta da CPMF para a saúde, exclusivamente para a saúde, como uma coisa muito boa e principalmente por ser um imposto
transparente. A minha pergunta é, essa rejeição que está havendo à volta da CPMF, é pelo momento que o país vive, pela retração da economia ou é pelo imposto em si? O imposto é muito ruim, sabe? É um atraso. Realmente a gente está voltando no tempo. Por que uma falta de ambição total? Por que a gente não faz uma reforma tributária? Poucos tributos, começamos a consolidar tributos, com isso o custo de arrecadar diminui, você dá mais eficiência para as empresas. A incerteza tributária que você tem no Brasil não tem paralelos no mundo. Mas o governo argumenta que isso vai trazer 80 bilhões, 85, e que isso é fundamental para o orçamento do ano que vem. Isso seria uma medida, assim, um socorro paliativo ou é solução para a crise? Não, não é socorro paliativo. A crise, eu vou falar em economia, são duas equações. Uma equação é a dívida PIB. Ele tem que fazer com que a dívida PIB pare de crescer. O numerador, ele está olhando no numerador. Como é que eu faço que a dívida pare de crescer? Mas está tirando o denominador, está caindo, então está aumentando a fração. Como é que eu faço? Tem que fazer aumentar aqui embaixo também. E esse equilíbrio está errado. Não pode tirar, sabe o que está fazendo? É recessivo. Você com CPMF, você abafa o nível de atividade da economia. Então ele pode ganhar um pouco aqui, mas perde velocidade aqui. Você tem que aumentar a velocidade embaixo. Agora, o senhor dando essa explicação, quer dizer que não é questão de ser paliativo, não é a solução se não vier acompanhado de outras medidas, é isso? Não é solução. Tem outras maneiras de você arrecadar a renda de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, reservas. A gente precisa de 360 bilhões de reservas, números redondos. É mais ou menos R$1 trilhão. A diferença entre a taxa interna e a taxa externa, números redondos, é 10%, é um pouquinho mais. Dá 100 bilhões por ano. E as reservas estão lá estáticas. Quer dizer, a gente tem reservas para crises, mas essas reservas não baixam. Por que a gente não baixa a reserva? Só aí, corta pela metade, são 50 bilhões, mais do que a CPMF. Agora, o senhor acredita que realmente o governo Dilma quer e vai promover, vai encaminhar esse projeto para a promoção da volta da CPMF? Ou nós estamos aí diante de um factoide, algo muito usual, como medida política de governo, que apresenta alguma coisa, cria uma rejeição, uma gritaria, e depois recua e coloca outra situação que possa parecer mais palatável, mais aceitável? Mais ou menos que nem a história dos aposentados, né, agora. Não ia dividir a primeira parcela em 2 vezes. Foi uma grita de proteção aos velhinhos brasileiros aposentados, etc. Aos doentes, seja por que razão for. Aí, de repente, surpreendentemente, decisão da presidente Dilma, não vou dividir a primeira parcela, vou pagar integral, só que quase no fim do mês. Ou seja, dividiu. Né? E como é que é? O senhor acha que vai sair, vai ser encaminhado ou é factóide? Não, acho que é natimorto já, isso não vai sair. Vai recuar? O senhor acha que o governo recua? Não, vai recuar. Ou vai ser rejeitado no Congresso? Da maneira que foi apresentado, ele vai recuar. Eu acho que o governo tem um grande problema, um déficit de ambição. O Brasil está perguntando, será que a gente vai crescer um pouco o ano que vem? Eu vou dar assim, em vez de pensar, o Brasil pode crescer 5% ao ano. Esse governo tem um déficit de ambição. Eu dou um outro exemplo. Falo, na Olimpíada nós queremos estar em 10º lugar. Primeiro, eles criam como 10º lugar. É a 5ª população do mundo, então a meta tem que ser, vamos ser igual a todo mundo. Segundo, medalhas têm que ser resultados de uma política de esporte. É consequência então de alguma coisa. Você está mudando as coisas, sabe? Então esse governo tem que olhar qual que é a política econômica. Eu não sei. Um dia fala, vamos aumentar a CPMF, outro dia, no mesmo dia, dá 500 milhões de reais em emendas parlamentares. Para onde? Que governo? O que ele quer? Acho que não tem um economista no Brasil que saiba responder isso. Fora Dilma Rousseff. Fica aí a indagação para reflexão do nosso telespectador. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Juliana.
Produto Interno Bruto Brasileiro recua 1,9% no segundo trimestre de 2015 em relação aos 3 meses anteriores. Por se tratar do segundo trimestre seguido de queda no PIB, o país entrou no que os economistas chamam de recessão técnica. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que esta retração é a maior desde o primeiro trimestre de 2009. Na comparação com o segundo trimestre de 2014, a baixa foi ainda mais aguda, de 2,6%, também a maior desde o primeiro trimestre de 2009. Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre do ano alcançou 1,430 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política de economia com o Vinícius Torres Freire. A economia do Brasil, a produção e a renda, cresceu ainda menos do que se imaginava no segundo trimestre deste ano, como a gente soube hoje, como a gente acabou de ver, pelos números do PIB. Para piorar, os números já ruins do crescimento do final de 2014 e do início de 2015 foram revisados para baixo. A situação era pior do que se imaginava. Como resultado, as estimativas para o restante do ano pioraram. A economia e o PIB devem colher mais de 2,5%. A previsão séria mais pessimista até agora. Assim, em 2015, o país vai passar pela maior crise desde 1990. Primeiro ano do governo Collor, ano de hiperinflação e de um plano econômico que confiscou dinheiro de empresas e indivíduos. Agora, no segundo trimestre, o consumo das famílias caiu pela segunda vez consecutiva. O consumo das famílias equivale a quase 2/3 do PIB, do Produto Interno Bruto, a produção econômica do país em um determinado período. O consumo das famílias não caía por 2 trimestres desde 2003, na virada do governo FHC para o de Lula. Pior ainda, o investimento em novos negócios e construções cai faz 8 trimestres. Isso mesmo, 2 anos. Por enquanto, a única notícia melhorzinha na economia é o setor externo. Quer dizer, a gente está produzindo mais aqui do que costumava, o que a gente estava importando até agora, pois o dólar ficou muito caro. No mais, há desânimo. A confiança de empresários e consumidores está nas mínimas históricas. Os estoques das empresas estão altos e o emprego vai continuar a diminuir até o ano que vem. Um dos motivos de tamanho desânimo é a crise política e a pindaíba do governo. O buraco previsto nas contas públicas do ano que vem é tamanho que o governo já pensa até em voltar a cobrar a CPMF, o imposto sobre qualquer movimentação financeira que havia sido extinto em 2007. Dada a crise política e outras revoltas, vai ser difícil tal imposto ou outro passar no Congresso. Sem ter como tapar o rombo, a crise do governo piora e assim a da economia. Estamos entre a cruz do imposto novo e a caldeirinha de mais crise econômica. Boa noite. A seguir, sobe para 71 o número de imigrantes que morreram dentro de caminhão na Áustria. E as imagens de um vulcão no Havaí. As erupções do Kilauea, um dos mais ativos do mundo, são constantes há 32 anos. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio mora em São Paulo e veio pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito demorou mais para chegar. Foram 400 quilômetros com o seu Domingos, o motorista do caminhão. Eles vieram pela rodovia Presidente Dutra até chegarem às mãos da Ana, chefe do restaurante. Diferente do Sérgio, que veio de metrô, a Ana pegou a rodovia dos Bandeirantes e logo estava com as mãos na massa, ou melhor, na farinha. Farinha que veio com o Zeca, motorista de outro caminhão. O Zeca pega cedinho a Castelo Branco, porque se ele atrasasse,
a Ana não teria farinha, o palmito não teria massa, o Sérgio não teria comido a melhor torta de palmito da sua vida e a torta ficaria assim. É para facilitar a vida do Sérgio, do seu Domingos, da Ana, do Zeca e a sua, que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos, para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Então deixa eu entender. Quer dizer que a gente vai participar das decisões que vão definir as prioridades do Brasil nos próximos anos? Isso! É a partir daí que surgem as políticas públicas que vão ser adotadas pelo país. Ah, legal! Melhor ainda é saber que a gente vai ter voz nessas decisões. Tá, mas como é que tanta gente vai conseguir falar com o governo federal ao mesmo tempo? Tá aqui, ó, no site dialoga.gov.br. Lá todos os brasileiros vão poder votar nas medidas que acreditam mais, tirar dúvidas e o melhor, sugerir novas ideias para o Brasil avançar. Saúde, educação, segurança, combate à corrupção, cultura, tudo isso e muito mais vai poder ser sugerido e discutido no site. O brasileiro quer falar e o governo federal quer escutar. O país fica melhor quando você participa. Dialoga Brasil. Você fala, o governo federal escuta e o Brasil avança. Vamos agora às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Alberto Helena Júnior. Neste fim de semana tem a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serão 2 jogos amanhã e 8 no domingo. Confira as partidas. Neste sábado, às 6h30 da tarde, tem Vasco e Figueirense no Maracanã. O São Paulo recebe a Ponte Preta às 9 da noite no Morumbi. No domingo, 8 jogos. Às 11 da manhã, Grêmio e Coritiba se enfrentam em Porto Alegre. E o Avaí recebe o Internacional em Florianópolis. Às 4 horas da tarde, Palmeiras e Joinville jogam no Allianz Parque. O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã. Sport e Flamengo jogam na Arena Pernambuco e a Chapecoense recebe o Corinthians em Chapecó. Cruzeiro e Santos jogam às 6h30 da tarde no Mineirão e no mesmo horário o Atlético Paranaense recebe o Goiás em Curitiba. Alberto Helena, tudo bem? Tudo jóia. Desses 10 jogos, desses 20 times que jogam esse final de semana, 8 estão na Copa do Brasil. Isso pode atrapalhar no decorrer do campeonato aí, esses times? Claro que atrapalha. O Brasil é o máximo em fazer confusão, né? Porque esse calendário não permite que haja tantas competições. Ou você reduz, você aumenta o espaço no calendário brasileiro, reduzindo essa parte destinada aos campeonatos estaduais e fazendo o campeonato brasileiro mais esticado, com menos clubes talvez e tal, enfim, para que haja espaço, né? Para que você tenha uma competição dupla. Como é no mundo inteiro, né? Como é em qualquer lugar inteligente do mundo. E o Corinthians, que foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil, mas é o primeiro colocado no Brasileirão e se prepara para o jogo de domingo contra a Chapecoense em Santa Catarina. Os enfrentamentos do Campeonato Brasileiro eles têm se caracterizado por um grau de dificuldade muito grande, independentemente da posição na tabela. Eu pego uma série de jogos que demonstra isso. O momento do Atlético Mineiro, jogando com o Joinville, o último colocado. Fazendo 1-0, tomando bola no pau e no final do jogo a possibilidade do Joinville empatar naquele momento e naquelas colocações e uma série de outros jogos que tem demonstrado isso. De novo, o grau de dificuldade. Gostaríamos de ter classificado, o Santos mereceu a sua classificação. Etapas e momentos, capacidade de indignação e passado o foi, infelizmente o foi, não queríamos que fosse dessa forma. Projeta-se uma sequência de trabalho importante dentro do Campeonato Brasileiro.
E amanhã o São Paulo, que continua na Copa do Brasil, enfrenta a Ponte Preta no Brasileirão. E hoje o técnico Juan Carlos Osório comentou sobre o descontentamento em relação a acontecimentos dentro e fora de campo. A falta de jogadores no elenco faz Juan Carlos Osório mudar a postura como treinador do São Paulo e ir contra os próprios princípios no quesito rodízio de atletas. Quando um elenco é forte, eu acho que é muito mais fácil para o selecionador escalar um time e fazer um rodízio. Agora é difícil, porque não, com todo o respeito por todo o elenco, não estão no mesmo nível alguns jogadores e é difícil fazê-lo. Após alguns resultados negativos, a pressão sobre Osório aumentou. Andaram até dizendo que ele não suportaria mais uma derrota. Para o compromisso diante da Ponte Preta, Luiz Eduardo, que foi julgado na manhã desta sexta-feira, foi absolvido e deve ir para o jogo. Diferente de Luiz Fabiano, que também não foi punido neste julgamento, mas ainda faz tratamento de uma lesão. Outro problema vai atrapalhar Juan Carlos Osório neste final de semana. Rogério Ceni jogou no sacrifício no meio de semana contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ainda com dores, na manhã desta sexta-feira ele não participou do treinamento comandado pelo técnico Juan Carlos Osório e está fora do jogo de amanhã contra a Ponte. Com isso, o goleiro Renan reassume a vaga deixada pelo capitão São Paulino e tentará uma vitória, algo que não conseguiu nos últimos 3 jogos em que substituiu o camisa 1 tricolor. O Heleno, o Osório tá bravo aí com a diretoria, hein? Muita gente dando pitaco no trabalho dele, hein? É verdade, mas o caso dele é o menos que dá mais. Porque ele não tendo jogadores, ele é obrigado a não fazer o rodízio e, consequentemente, dar conjunto ao time que precisa, sabe? Jogando com os mesmos jogadores uma série de partidas suficiente para que o time ganhe entrosamento e possa produzir melhor. Você acha que o problema do São Paulo é a falta de entrosamento entre os jogadores? No campo, sim. Fora do campo, o problema é a gestão, né? A administração, que é um terror. Aliás, faz jus à herança, né? Como herança da gestão anterior do Juvenal Juvencio. Um absurdo. Helena, muito obrigado. Bom final de semana para você. Eu fico feliz. Um abraço. Juliana, é com você? Polícia da Áustria confirma que 71 refugiados morreram dentro do caminhão encontrado numa estrada. 4 eram crianças. 3 pessoas foram presas. 59 homens, 8 mulheres e 4 crianças teriam morrido sufocados no caminhão refrigerado que estava abandonado perto da fronteira com a Hungria. A polícia também encontrou um documento de viagem sírio. 2 búlgaros e um húngaro foram detidos suspeitos de pertencer a uma rede de tráfico humano. Mais 2 naufrágios na costa da Líbia podem ter deixado 200 mortos. Uma embarcação com mais de 400 pessoas tinha saído da cidade de Zouara e muitos passageiros ficaram presos no porão quando o barco virou. Mais de 100 corpos já foram recuperados e cerca de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. O barco menor afundou com 40 pessoas, a maioria da África subsaariana. 25 foram resgatadas. Zouara é um porto da Líbia de onde os traficantes de pessoas embarcam imigrantes para a Itália. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados estima que mais de 2.500 pessoas desapareceram na travessia este ano. O número de refugiados e imigrantes que cruzaram o mar Mediterrâneo para chegar à Europa passou de 300 mil desde janeiro. 200 mil pessoas desembarcaram na Grécia e 110 mil foram para a Itália. O ex-núncio polonês, que seria o primeiro processado pelo Vaticano por pedofilia, é encontrado morto. Józef Wesolowski, de 67 anos, foi encontrado morto em sua residência no Vaticano. A Santa Sé declarou que a morte foi por causas naturais, mas que será feita autópsia. O ex-núncio era acusado de abusar sexualmente de menores quando atuava em Santo Domingo, na República Dominicana, entre janeiro de 2008 e agosto de 2013, e de arquivar material pornográfico infantil. Em junho do ano passado, ele foi julgado pela Congregação para a Doutrina da Fé e foi expulso do sacerdócio. O Papa Francisco também ordenou um julgamento penal inédito no Vaticano. Wesolowski foi colocado em prisão domiciliar em setembro passado e seria o primeiro membro da igreja a ser julgado por pedofilia.
Um dos vulcões mais ativos do mundo entra em erupção no Havaí sem ameaçar áreas povoadas. As imagens são espetaculares. O rio de lavas corre pela Ilha Grande do Havaí, a maior das 8 ilhas que formam o arquipélago do estado do Havaí. As autoridades monitoram o avanço das lavas e informam que elas não ameaçam as comunidades vizinhas. As erupções do vulcão Kilauea são contínuas há 32 anos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos no edição das 10. Até daqui a pouco. Até já. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci conta tudo sobre os bastidores da TV.